Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos cá ao vivo. Mais uma vez, satisfação enorme em estar de volta com você aqui, sabia? Então, a gente está ao vivo e hoje para entrevistar sobre Polícia Militar, sobre segurança pública. Está a postos com a gente aqui o glorioso Tenente Coronel Diego Souza, que é subcomandante do 3º Batalhão da Polícia Militar. 3º Batalhão, que é o maior batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso. E tem muitas novidades aí, tem muitas dicas, instruções, né, sugestões, enfim, orientações para que você possa cada vez mais entender como se portar e como ser auxiliar da segurança e da Polícia Militar. Fique atento, que tem muita novidade, como eu disse, o nosso subcomandante vai conversar com a gente sobre esse começo de ano, enfim, aquela operação recente aí, que envolveu não só o 3º Comando, não é, mas como também o 10º. Tem informações importantíssimas para que você possa se inteirar das ações da segurança pública, notadamente aquela desenvolvida pela Polícia Militar. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Razão maior pela qual estamos aqui, dia sim, dia também, de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite, não é? Sempre com temas variados, entrevistados variados, falando sobre tudo, aquilo que diz respeito às coisas que você tem interesse, e você que é a razão maior pela qual estamos aqui já há quase 6 anos. Subcomandante, muito bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, não é? O 3º, como a Polícia Militar como um todo, estava conversando ainda ontem pelo Zap com o comandante-geral, o Coronel Fernando, que vai vir aqui. Ele está tirando férias, uns 10 dias, uma semana, 10 dias de férias, e aí assim, ele, depois dessas férias aí, ele vem aqui para prosear com a gente, já que os seus, vamos chamar assim, subordinados, não é? Aqueles que estão abaixo do comandante-geral, a maioria já vem aqui, comandante de batalhão, dos mais variados também, e agora falta o comandante-geral. O próprio secretário de Segurança Pública também teve recentemente aqui o Roveri. E eu falei, Coronel Fernando, falta o senhor aqui, rapaz, você não vai vir não. Não, eu vou, é porque nesses dias aí eu acabei não tirando férias, eu preciso de dar uma descansada com a família. E aí a gente já vai organizar aí nos próximos, lá por meados de fevereiro, a gente organiza uma entrevista com o comandante-geral aqui, né? Sou comandante Diego, Tenente Coronel Diego, muito bom tê-lo aqui, obrigado. Essa operação que teve recente, acho que semana passada, né, envolvendo aí o 3º, o 10º, a parte do 3º, eu queria que o senhor, tolerância zero, né? Tolerância zero. Eu gostaria que o senhor dissesse aqui ao nosso telespectador o que de mais proveitoso pôde se tirar e encaminhar com relação a essa operação que envolveu aí todo o efetivo lá do 3º Comando. Muito bom tê-lo aqui, boa noite. Boa noite aos telespectadores, boa noite Paulo Coelho, boa noite Lindbergh, né? Lorenberg, foi meu professor de Direito na Unic, é uma alegria revê-lo, né? Depois de tantos anos, 2020, 2021, fico feliz em revê-lo aqui novamente, né? Um excelente professor, nos trouxe muitos ensinamentos na parte jurídica, né? E agradecer por esta oportunidade de estar aqui, trazer um pouquinho das informações de segurança pública para a nossa sociedade cuiabana, né? Esse programa que eu tenho certeza que tem uma grande audiência e com certeza tem cumprido um papel educacional, social importante em nossa comunidade. Tolerância Zero é um programa novo, né? Tem poucos meses, não completou nem um ano, e é um programa do governo do estado, do nosso governador Mauro Mendes, e ele vem assim que o secretário, o Coronel Roveri, ele assume a secretaria,
ele apresenta esse projeto de tolerância zero, que nada mais é do que a intensificação do policiamento ostensivo e o fortalecimento das tropas de segurança nas ruas, né? E combatendo os mais diversos crimes, desde aquele de menor potencial ofensivo, que às vezes o pessoal não dá tanta importância, mas nós sabemos que os grandes crimes, eles são alimentados pelos pequenos, e dessa forma a gente intensificando com a política de tolerância zero, né, aquela questão do porte de drogas, que aparentemente não tem nenhum significado, aquelas ocorrências de ameaça, de uma desordem, mas que a gente sabe que se não for bem combatido, vira uma bola de neve, daqui a pouco nós temos um homicídio, nós temos um crime mais grave que afeta toda a nossa sociedade. Então é um programa que, graças a Deus, tem surtido o seu efeito, com resultados muito positivos, né, muito positivo, e os índices aí estão dizendo por si só. Houve uma redução dos índices criminais desde que o programa foi colocado em evidência, e hoje a gente colhe os frutos, e eu tenho certeza que a sociedade está com uma melhor sensação de segurança. Houve redução mesmo? Ali na região do terceiro, né? Houve, se não tiver exatamente o percentual, mais ou menos quantos por cento de redução na criminalidade que compreende a abrangência do terceiro? Perfeito. A polícia como um todo houve uma redução, né? Nós temos um departamento dentro da Polícia Militar, ela está ali dentro do Comando Geral, nossa DEPOI, né? E as estatísticas em todos os segmentos de ocorrência, houve uma redução do mesmo período do ano passado para esse período desse ano, porque a tolerância zero, se eu não estou equivocado, ela começa em novembro, mais ou menos em novembro, né? Não, setembro para cá. E nesse período houve toda uma apresentação e nós tivemos desse departamento nosso essa comprovação de que nos crimes houve uma redução geral. Eu não vou saber precisar para o senhor agora quantos por cento, mas eu posso depois remeter para o senhor, com certeza, com mais precisão, quanto foi essa redução. Mas nós tivemos essa redução significativa em praticamente todos os crimes, e não só em Cuiabá, né? Todo o Mato Grosso, porque essa política de tolerância zero, ela é para os 142 municípios do estado de Mato Grosso. Então essa redução também é no contexto estadual, não somente local. A gente sabe que, no geral, envolvendo todos os batalhões, né, no âmbito geral, a redução foi importante, foi bem acentuada, né? E eu vou, ao longo dos programas, sempre que vier aqui algum comandante, eu vou sempre pedir esses detalhes, porque aí eu quero especificar. Por exemplo, na região do 10º, reduziu, aumentou? Ah, se reduziu, quantos mais ou menos? Para fazermos comparativos, né? Para até aquele que está assistindo possa entender essa comparação aí e perceber que realmente tem um trabalho efetivamente sendo colocado em prática com resultados. Professor Lorenberg, seu ex-aluno, Lorenberg está insuportável. Todo mundo que vem aqui é ex-aluno dele, ele fica todo fofo, todo assim, sabe? Porque eu imagino que seja um orgulho muito grande realmente ver, não é, os ex-alunos aí na ativa e inclusive exercendo cargos importantes no que diz respeito ao serviço público, né? Que é o caso do subcomandante Diego. Boa noite. Você lembra dele, não? Lembro. Você acertou na mosca, viu, Paulo? É um grande prazer, mas a alegria é muito grande para qualquer professor e, sobretudo, para mim. Revê-lo é sempre bom. Aliás, rever também o nosso amigo ali também, né? Sargento que veio Oziel, junto, sargento. Aqui também foi aluno, Sargento né? Oziel. Oziel também foi seu ex-aluno? Foi. Bem, cara, só falando para você, viu? Brincadeira. Mas, Tenente Coronel, antes de mais nada, registrar a nossa alegria de tê-lo aqui. A nossa alegria é dupla. Por que dupla? Em recebê-lo e outra para falar da Polícia Militar. Todos nós temos o maior apreço pela instituição Polícia Militar. Tenente Coronel, volta e meia fala-se muito de que há um trabalho junto, associado de um batalhão com outro.
juntar um batalhão com outro, combater um crime organizado e etc., a questão do tráfico de drogas, juntar um batalhão com outro é algo automático ou ela se dá porque um comandante solicitou ajuda de outro comandante? Como que se dá esse casamento, digamos assim? Perfeito. Na verdade, é automático e, ao mesmo tempo, também tem a interação entre os comandantes, né? Há uma divisão apenas administrativa, mas a missão da Polícia Militar como um todo, missão constitucional, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Para melhor gestão, né, do emprego, do policiamento, a gente faz uma divisão em núcleos, departamentos. Nós temos as companhias independentes, nós temos os batalhões, nós temos os comandos regionais. E essa divisão é justamente, né, para facilitar essa administração. Mas no contexto, por exemplo, de Cuiabá, que tem um índice criminal elevado, se comparado às outras cidades, né, é normal que pessoas que moram em um determinado setor vá cometer crimes em outro setor. Então, ele mora numa região em que o batalhão responsável é o 10º, porém, ele vai cometer crimes numa outra região onde a competência é do 3º Batalhão. Então, nesse processo, tanto de prevenção como também repressão aos crimes já acontecidos, é óbvio que tanto um batalhão quanto o outro vai estar envolvido na situação. E essa ligação, ela acaba sendo automática com as guarnições de dia, né, que já fazem uma comunicação direta. Hoje nós temos um sistema de comunicação que é praticamente direto, intermediado pelo CIOSP, e ao mesmo tempo os comandantes falam entre si e as equipes elas trabalham de forma integrada, não somente Polícia Militar, mas aí entra a Polícia Civil, né, se for nas BRs aí tem a PRF que atua de forma ativa e a gente troca informação no nosso banco de dados e facilita muito os resultados da segurança pública. Comandante, ou subcomandante, qual é mais ou menos na região do 3º, o tempo-resposta? Digamos que a gente tenha uma ocorrência no comércio, setor comercial ali, né? Bom, a gente sabe que a sede do 3º não é muito longe ali, daquela região comercial. Mas ali, em média, qual é o tempo-resposta para que haja a ação da polícia? Isso varia muito. É importante a gente entender como é que se processa, desde que um fato criminoso ou uma desordem acontece, como que essa comunicação chega até os órgãos de segurança pública, né? Então, por exemplo, em que pese nós temos um batalhão sediado em determinado lugar, no caso do 3º Batalhão no CPA4, e nós temos 7 bases comunitárias. Eram 8, uma está desativada, mas são 7 bases comunitárias que são subunidades ligadas ao 3º Batalhão. A exemplo, Companhia do CPA, temos a Companhia do Planalto, Companhia do Pedregal, Companhia do Moinho, Companhia do Bosque da Saúde, Companhia do 3 Barras, são subunidades. Então essas companhias, elas estão ali para ficar exatamente mais próximo da comunidade e dos fatos, né? E nós temos uma central que dispara as situações para os batalhões e companhias, que chama de CIOSP, todos conhecem, né? 190 é um telefone conhecido de toda a comunidade e é onde tudo começa. Então, pelo 190, o cidadão liga, registra a sua ocorrência e há um lapso temporal mínimo do cidadão passando a informação para essa central. Está tendo aqui um arrombamento próximo da minha casa, 2 pessoas acabaram de passar aqui, estão entrando e a gente pede a presença policial para averiguar se é um arrombamento, se é um furto, se é um roubo. Então esse é um lapso temporal mínimo, mas necessário, em que o cidadão está passando as informações para essa central. De imediato essa central está registrando e de imediato um outro funcionário está passando para a guarnição lá da ponta aquela situação. A guarnição é acionada e a companhia mais próxima, então nós temos uma companhia com uma média de 10 bairros. Até a viatura chegar, uns 3 minutos ela chega na ocorrência, sem problema nenhum. 3 minutos. É uma média, né? Que é um Pode tempo, variar um pouquinho e tal, é um mas... tempo
Bom, depende muito da circunstância, né? Depende. Se for um assalto à mão armada, cidadão lá com um refém, coisa do tipo, é uma eternidade, mas é um tempo considerável, porque eu estava vendo isso também em outros estados, a média tem sido essa, né? 2 minutos, porque depende muito da distância, mas aí que aí tem que haver a competência da própria instituição, do próprio batalhão, de distribuir estrategicamente seu material humano, seu pessoal, né? Fora a estrutura que muitos têm, outros não têm, que, por exemplo, o tático, o moto, o pessoal que trabalha de forma mais a miúde, o pessoal com bike, né, com bicicleta, o pessoal que fica realmente distribuído estrategicamente. Já vi, inclusive, ali na região do CPA também, policiais andando ali na região do comércio. Então, depende muito dessa distribuição aí para fechar, né, para fechar esse tempo aí de quanto seria. Mas a média 3 minutos, dentro do que a gente observa aí, tem sido na média, pelo menos, dos outros estados. Eu vou ter que, deixa eu ver o horário aqui, eu tenho que ir para o intervalo? Não, dá tempo, Lorenberg. Se tiver uma que não seja longa aí, responde, pergunta para a gente aí, porque aí eu vou, depois eu chamo o intervalo comercial. Tenente Coronel, o senhor já acabou de falar aqui, e todos nós sabemos, que o 3º Batalhão é o maior batalhão que tem no estado de Mato Grosso. E o que o senhor acabou de falar, que tem o batalhão e mais 7 bases comunitárias. E o senhor estava descrevendo mais ou menos o tamanho da área que os braços do 3º Batalhão alcançam. E falou do CPA, do Planalto e também do Bosque da Saúde. E aí vem a pergunta que provavelmente, subcomandante, é a mesma do amigo telespectador. Qual é o número de integrantes ou de militares na companhia hoje e o número de militares femininas dentro da companhia? Dentro do batalhão, dentro do batalhão, né, do 3º. A gente fala mais precisamente, o batalhão nós estamos com hoje com 187 policiais militares. A população que a gente faz o policiamento é mais de 300 mil pessoas. Então, se a gente colocar em comparação a população de Cuiabá, isso aí equivale mais ou menos a 50% de toda a cidade, da capital do estado. Dessas 7 bases, a gente vai distribuir esses 187 militares, né? À exceção daqueles que trabalham na administração da sede. Vai dar uma média de 20. Então, a gente vai ter 20 policiais distribuídos nas companhias, 20 no setor administrativo, e hoje a gente diz, professor Lorenberg, né? Lorenberg, nosso número de policiais femininos é muito reduzido, muito pouco. Então, assim, a gente tem uma carência de policiais femininos. A gente tem, sim, um quantitativo de policiais femininos, mas muito aquém do que nós precisamos. Mas a polícia, com os concursos públicos, né, já está providenciando para que esse número seja aumentado de alguma forma, porque a gente precisa muito também dos policiais de sexo feminino nas ruas. A gente sabe que, por força legal, fazer uma revista em homens e uma revista, ou melhor dizendo, nas mulheres, a gente precisa da presença da policial feminina, né? Não cabe um policial masculino fazendo uma revista para ver algum objeto no corpo do cidadão de sexo feminino. A gente precisa. Então, esse realmente é uma problemática, mas que eu acredito que, com o passar do tempo, será regularizada através dos concursos públicos. E faz hora que tem essa defasagem, né? Eu fico impressionado, rapaz, e lamento, porque nós gostaríamos muito de... Porque a policial, a mulher, a policial feminina, ela desempenha um papel tão bem quanto o homem, né? O policial masculino. E olha lá, tem situações que desempenha muito melhor. E não vejo, não sei se são critérios ali nos concursos, ou se são critérios de quem faz o chamamento, não sei. Eu sei que
é lamentável e é uma barreira que precisa ser vencida, porque a gente sabe que entra ano, sai ano, entra concurso, sai concurso, as mulheres estão lá se inscrevendo e muitas delas são aprovadas, uma grande parte é aprovada, né? Então, por que não absorver? E absorver que eu falo não é nem só, não é para ficar também no serviço administrativo também não, porque às vezes pensa, tá lá, tirando xerox, atendendo telefone, sendo secretária do comandante, ou coisa do tipo. Pode e deve, né? Aliás, a população espera e exige que esse pessoal vá para as ruas fazer o trabalho ostensivo, né? São todos preparados, todos preparados. Eu gostaria muito de ver realmente mais, até no caso das mulheres, para abordagens a mulheres, no caso, né? Recomenda-se ter aí uma policial, né, uma revista pessoal, né, por exemplo. Enfim, é só uma opinião que eu tenho aqui, que eu acho que é uma opinião de muita gente, da grande maioria, quando defende essa paridade aí, não é, junto aos demais. Vou para o intervalo comercial, o programa Opinião está terminando o seu primeiro bloco, a gente segue já aqui, batendo um papo com o Tenente Coronel Diego Souza, subcomandante do 3º Batalhão. Um instante só. Já estamos de volta ao vivo, você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. Uma ótima noite a você que está se ligando agora, não é? Estava no trabalho, chegou, vou lá assistir o meu programinha de sempre. Programinha no sentido carinhoso, né? Porque nós sabemos que aqui a gente faz o esforço para que seja um grande programa do ponto de vista da relevância e da importância da informação, não é? Muito obrigado a você que está se ligando agora no Opinião. Vamos ao GD, que é o www.gazetadigital.com.br. Você sabe que não faz muito tempo que, essa semana que passou, a gente estava entrevistando aqui a secretária de Habitação de Cuiabá. Lembra que a gente abordava as inscrições para as casas populares e tal? Naquela noite, no dia seguinte daquela noite, haveria as inscrições, né? A data limite para as inscrições lá. Pois bem, é sobre isso que a gente vai abordar aqui no GD, que é o Gazeta Digital. A Prefeitura de Cuiabá vai realizar um novo sorteio do programa habitacional Casa Cuiabana após identificar um alto número de irregularidades nas informações prestadas por candidatos contemplados na primeira seleção. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira, dia 22, pelo prefeito Abílio Brunini, acompanhado da secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Michele Almeida Dreyer Alves. A nova data ainda não está definida. Inicialmente, 1.000 pessoas foram sorteadas para o preenchimento de 500 vagas. Durante a fase de conferência documental e também aquela fase de cruzamento de dados, como o CAD único, cerca de 400 candidatos foram desclassificados por apresentarem dados falsos ou inconsistentes, como renda, aquela renda incompatível que eles chamam, né? Irregularidades na composição familiar e ainda omissão de vínculo conjugal. Aspas. Nós chamamos todos os sorteados para apresentar a documentação e encontramos um número muito alto de fraudes. Teve caso de pessoa que se declarou chefe de família, dizendo morar com o irmão, quando na verdade era o próprio marido. Teve também gente que declarou uma renda baixa, mas apresentou extrato com movimentação de até R$20.000. Isso não é erro simples, é tentativa de fraude, fecha aspas, afirmou o prefeito Abílio Brunini.
o gestor destacou que a fiscalização rigorosa foi essencial para garantir justiça no processo. Dá um clique aí, o Abílio segue, inclusive contextualizando, ainda não há uma nova data, mas explicando por que houve esse cancelamento aí, não é? Lorenberg, o ser humano, vantagem em tudo, né? O cara que é marido da mulher, a mulher é a esposa do cara, eles alegam que são irmãos para dar um jeitinho de... Eu não vou aplaudir isso nunca. Alguém pode falar assim, mas não, é porque realmente a vida está difícil. Mas usar mentira para justificar uma conquista, aí não dá, né, Lorenberg? Paulo, você tem razão. E amigo telespectador, veja, nós tivemos aqui no nosso programa a presença da secretária de Habitação. E ela falou do grande número de inscritos. É claro e evidente que não tinha tempo hábil para pegar todo aquele número de inscritos e fazer uma avaliação de cada um daqueles inscritos. Mas quem foi de fato sorteado, que é o número menor, cerca de 1.000 inscritos, aí dá para fazer uma avaliação, né? Embora tome um tempo precioso para fazer essa avaliação. E aí vem naquilo que você falou. Porque dentro desses inscritos ou selecionados, tem alguns critérios. Por exemplo, tem o critério da mulher chefe de família. Uhum. Tem crianças pequenas em casa. Então, há uma série de critérios que favorece ou que possibilita que alguém que tenha esse perfil possa estar incluído no sorteio, Paulo. Vítima de violência também. Exatamente. Aí entra a sabedoria, a esperteza, melhor dizendo, eu acho que essa é a palavra mais correta, a esperteza de alguns que coloca ou que se autocoloca dentro de um perfil e que, na verdade, não tem nada a ver com o perfil dele ou dela. Inclusive, na questão do salário. Todos nós sabemos que é o valor de R$2.000 e poucos. Uhum. Esse é o valor que deve ser atendido por essa chamada Casa Cuiabana. A astúcia, né? A picardia, né? Sabedoria. Isso aí quer dizer, se for uma sabedoria é pelo mal, né? É a sabedoria do mal, quer dizer, eu quero... E enquanto que outras pessoas que se enquadram nos perfis que estão estabelecidos, estão lá cheios de esperança, né? E vão, no caso desse aí, quando há fraude, acabam sendo prejudicadas, né? Por conta disso. Né? Isso é vergonhice mesmo. Aguardar aí que seja... Mas olha, não adianta tentar passar a perna, porque o sistema, os filtros, eles são minuciosos, cada vez mais com a tecnologia, né? E depois que passar agora, ainda tem o segundo crivo, que é o da Caixa, que é mais rigoroso ainda. Então, esquece. Se você está com essa intenção aí de querer dar uma de João sem braço, não vai rolar, já vou dizer. E senão vai ficar sujo ainda para as próximas inscrições aí, porque você entra para a lista negra aí daqueles que tentaram passar a perna. O glorioso Diego Souza está aqui e está conversando com a gente aqui em nome do 3º Batalhão da Polícia Militar. Ele é subcomandante lá porque o nosso glorioso comandante está de férias, né? O Donival. Coronel Adonival. Adonival. Falei com ele hoje também. Falei, saiu de férias já, voltou de férias? Não, estou aqui ainda. Por quê? Aconteceu alguma coisa aí e tal? Falei, não, queria que você viesse aqui. Não, mas tem um Diego aí, que é melhor que eu, inclusive. Aí, foi total, aí ele bateu um fio pro Diego e o Diego já entrou em contato com a gente. Está aqui com ela. Lorenberg, por favor, abrir um bloco de perguntas. Mas uma pergunta muito rapidamente, Tenente Coronel, que é uma curiosidade minha e provavelmente deve ser uma dúvida do amigo telespectador. Cada batalhão tem o seu comandante e o subcomandante. Qual é a tarefa, se podemos dizer assim, qual é a tarefa do comandante e qual é a tarefa do subcomandante? O comandante não é aquele que só serve para substituir o comandante nas férias, nas não, férias. Né? Não, tem uma função específica, né? Bem definida no nosso ordenamento da Polícia Militar.
O subcomandante, ele tem algumas funções. Por exemplo, ele é responsável pela disciplina da tropa. Então, por exemplo, se algum desvio de conduta ou até mesmo recompensa ou elogio da tropa é competência do subcomandante. Então, toda a parte administrativa, vida funcional dos policiais, né? Regularização de férias, licença-prêmio, os direitos dos policiais, escalas de serviço, essa parte funcional do efetivo, subcomandante é quem controla, fiscaliza, conduz. O comandante, ele traz as diretrizes do comando para todo o efetivo. Então, ele vai deliberar no operacional como é que vai funcionar o emprego do efetivo. Né? A gente vai focar mais proeminentemente nessa área de atuação, com base na incidência criminal. Nosso plano de comando, ele estabelece um plano de comando, as diretrizes. E aí nós que estamos abaixo, colocamos em prática esse plano de comando. E ele fiscaliza, faz as correções, não está muito bom, vamos por essa área. E aí nós aqui somos responsáveis por organizar, né, a assessoria do comando para que aquilo que ele estabeleceu como diretriz do plano de comando, na prática esteja acontecendo. Então ele busca também o fortalecimento da unidade através das autoridades superiores, buscando suprimento de recursos, suprimento de infraestrutura, aumento do efetivo, para que a capacidade operacional do batalhão seja cada vez melhor. Então, ele faz essa articulação externa, buscando melhorar a capacidade operacional. E, ao mesmo tempo, ele define as diretrizes de comando para funcionamento do efetivo. Olha só, antes de ir para o intervalo comercial, tem uma questão que eu gostaria aqui, que a Caroline até me ajudou a lembrar, que é essa relação direta com a comunidade, né? Eu, particularmente, sou fã, defendo há muito tempo a relação íntima, quase que pessoal ali do policial com o dono da mercearia, aquele que chama pelo nome, sabe como é que é? Aí, seu João, como é que está aí? Como é que está a mercearia? Como é que está aí? Sabe, porque ali cria, além do vínculo de confiança, né? Aumenta a confiança, né? Mais próximo, né? Como é que está essa comunicação aí? Foi até bom essa resposta que você deu à pergunta do professor Lorenberg. Logo, você está por dentro de tudo que acontece ali, não é? No caso do terceiro, principalmente. Tem sido colocado em prática essa questão aí da comunicação entre a polícia e a comunidade? E se isso tem surtido efeito? Perfeito, excelente pergunta. Porque a polícia, ela é a comunidade. Né? Todo policial, ele é um cidadão dessa comunidade. E nós sabemos que os problemas que afetam a segurança pública estão lá na comunidade, está lá no comércio, está lá no bar, está lá na feira. E quem tem as melhores informações para que os policiais consigam planejar, né, um policiamento a contento que possa garantir melhor sensação de segurança para a comunidade? É a própria comunidade. Eles que sabem, o morador novo que chegou ali, eles que sabem a rua que está enfrentando determinado problema, né, um terreno baldio, uma falta de iluminação, um local que está ficando ermo e as pessoas precisam passar por aquela localidade em razão do trabalho, em razão do serviço. Então, essa vulnerabilidade do bairro, quem melhor conhece é o próprio morador. Sim. É o próprio comerciante, é o próprio que trabalha na escola ali, o zelador da escola, o porteiro. Ele sabe o que está acontecendo em tempo real no dia a dia. Então, essas informações são imprescindíveis para que a polícia possa planejar a sua atuação. Então, essa proximidade com a comunidade, que está dentro da política, né, da filosofia de polícia comunitária, ela é fundamental para que as ações policiais, de segurança pública como um todo, elas sejam efetivas, né? Elas possam realmente funcionar. Então, essa proximidade polícia e comunidade, realmente ela é muito importante. E o terceiro batalhão, eu creio que essa é a pergunta consequente, ele tem buscado essa aproximação cada vez maior com a sociedade, né? A ideia da companhia comunitária, além da distribuição de efetivo, também tem esse condom do comandante e os policiais atuarem conhecendo
né, as lideranças comunitárias, conhecendo o comerciante, conhecendo o residente, fazendo as visitas comunitárias, buscando saber deles como é que está a sensação de segurança, o que está acontecendo no dia a dia e, através dessas informações, melhorar o policiamento ostensivo. Ok. Aquela base, é base comunitária que fica ali na Lagoa Encantada? CPA. É base comunitária mesmo, né? Ali naquela, dentro da Lagoa Pode chamar de base, pode chamar de companhia. Eu adorei quando aquilo lá foi, há muitos anos que foi colocado ali. Minha mãe, eu morava ali perto, minha mãe mora ali até hoje, não é? E é importante porque dentro daquele complexo que chama Lagoa Encantada, né? Que, aliás, viu, Limpurbe, precisa de realmente ser encantada, porque está cheio de mato, a trilha de caminhada, e ali para os malas fumarem, pitarem maconha e fazerem o que é de ruim, o mato está tomando conta de tudo lá. A denúncia chega aqui, eu já chamei a Limpurbe para vir aqui, que na verdade é o secretário, o Velaton, não é? Que é esposa, inclusive, da secretária que a gente mencionou agora há pouco, a Michele da Habitação. Precisa de dar um jeito naquilo lá, porque as pessoas não estão mais com coragem, porque muitas fazem caminhada no crepúsculo, né? Ou de manhãzinha, ou no tardecer ou de manhãzinha. Quem que vai encarar aquele matagal lá? Então, tem que dar um jeito lá. E aí, quando tem lá uma base militar, isso dá um pouco mais de segurança para as pessoas. Um pouco não, bastante, não é? Enfim, eu vou para o intervalo comercial. O programa Opinião está entrevistando hoje o subcomandante do 3º Batalhão da Polícia Militar aqui com a gente ao vivo, que é o Diego Souza, que continua com a gente. A gente volta no instante só. Eis que estamos de volta aqui na sua TV Pantanal. Estamos apresentando a opinião de hoje, falando de segurança pública, notadamente aquela que diz respeito ao 3º Batalhão da Polícia Militar, que tem toda uma abrangência ali. É o maior batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso. Não pense que é só CPA, não. Vai lá para o rumo da zona rural, pega com a região de chácaras, fazendas ali. É muita coisa assim para estar dando conta do recado, né? E o Diego Souza o Tenente-Coronel Diego Souza é subcomandante do 3º. Teve uma reclamação muito grande, num passado não muito distante aí, subcomandante, da violência que estava mas estava resistindo muito ali na região da Avenida do CPA. E eu sei que tem uma parte também que ali é de responsabilidade do 10º. Me corrija se eu estiver falando bobagem. 10º Batalhão. Direita é 10º, esquerda é 3º. Então, e aí, isso deu um sacode lá no 3º lá, se desencadearam lá um trabalho mais centrado para resolver isso lá. Deu resultado esse trabalho que vocês intensificaram ali, para dar um pouco mais de alívio para o comerciante, principalmente. Aí, por consequência, o consumidor também, né? Porque um sem o outro acaba não... Deu resultado esse trabalho lá, porque eles estavam em polvorosa. Sempre dá resultado, né? Essa parceria polícia, comunidade, imprensa também, né? A TV Gazeta também, ela está sempre transmitindo as informações para a comunidade, sendo um canal importante nessa ligação, polícia e comunidade também. Na época eu havia sido entrevistado pela própria Gazeta sobre essa temática e nós fizemos algumas observações que eu acredito que seja importante fazer novamente. De repente tenham outras pessoas, né, nos assistindo, que a gente tem que levar em consideração um problema social, não apenas de segurança pública, considerável em nossa cidade, que é uma população de rua em franco crescimento. Há cerca de 15 a 20 anos atrás, nós fizemos uma pesquisa aqui em Cuiabá, junto aos órgãos de assistência social, no sentido de saber qual era a população de moradores de rua da nossa capital. E eles nos passaram a informação que próximo de 500 pessoas. Hoje, esse número talvez quadruplicou, triplicou, e vem pessoas diariamente dos mais diversos estados do Brasil
né? Dependentes químicos, também com problemas psiquiátricos. E hoje a gente sabe que nós precisamos tratar dessa problemática também como uma questão de segurança pública, mas não somente disso. Primordialmente é um problema de saúde pública, né? A gente sabe que um dependente químico, na sua abstinência, na sua necessidade de sustentar o vício, ele vai buscar algum meio. Isso não é regra, né? Não são todos. Mas muitas das vezes vai entrar na farmácia, vai pegar um produto e sair correndo, vai apresentar uma faca. E isso não quer dizer que nós não tenhamos profissionais do crime, né, praticando esses crimes na Avenida CPA. Não, mas a gente quer dizer que um grande quantitativo de delitos na Avenida CPA são perpetrados por pessoas dependentes químicos, que moram ali na avenida, moram na rodoviária, dormem ali no posto de gasolina, vão aproveitar o período da noite para tentar fazer um arrombamento, né, para entrar no local, para conseguir um produto e trocar esse produto pela droga. Então a gente sabe que a problemática é muito maior. A Polícia Militar é uma instituição presente, tanto é que é a instituição mais presente no estado, ela está nos 142 municípios e ela trabalha 24 horas no dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês e 365 dias no ano. E ela é acionada por qualquer pessoa, aonde ela estiver, de maneira quase que imediata. Então ela é extremamente presente, né? É claro que a gente sempre vai buscar umas condições melhores de atuação, né? Sempre está aumentando o efetivo e tudo mais. Mas a Polícia Militar, ela tem feito ali o seu policiamento ostensivo, o seu contato com a comunidade, mas esses problemas que têm ocorrido nas principais avenidas, nós precisamos de um grupo maior de atuação, né, de mais interligado, que aí envolve todas as esferas, né, inclusive o Poder Judiciário, inclusive as forças da saúde, né, os membros da saúde, Ministério Público. A inteligência artificial não ajuda Hoje nisso? A tecnologia tem ajudado muito, né? Esse programa de Vigia Mais, por exemplo, tem ajudado muito. A proximidade com a comunidade, porque também a gente sabe que a segurança pública, em que pese ela é uma obrigação do Estado, mas ela é um direito e dever também da comunidade, do cidadão. Então, por exemplo, dicas de segurança, de melhor ali os comércios terem ali o dispositivo de segurança, câmera. Hoje a gente sabe que com a questão de estética, muitos dos empreendimentos têm aquelas vidro para todo lado. E isso para um miliante ou para um dependente químico é um atrativo, facilita a entrada dele. Nós tivemos ali lojas de veículos, por exemplo, na Fernando Corrêa, que já é uma outra área, mas a título de exemplo, em que os miliantes pegavam a pedra de noite, né, principalmente os dependentes químicos, e quebrava ali a porta, entrava, pegava o objeto e saía. Então, a gente colocar ali, por exemplo, portas de ferro, portas ali mais estruturadas, em que pese tem ali a questão do vidro, isso também inibe a atuação dos miliantes. Um local bem iluminado, câmeras, né, de alguma forma ajuda, de alguma forma faz com que o miliante saiba que ele está em condições mais desfavoráveis. Então, existem medidas que o próprio comerciante pode tomar, existem as informações que esse comerciante traz para a Polícia Militar, pode levar para o 3º Batalhão, pode levar para a Companhia do Bosque da Saúde, que é a companhia responsável pelo policiamento ali na Avenida CPA da área do 3º Batalhão. Então, essas informações fazem com que o nosso policiamento seja direcionado para aqueles horários e dias em que essas ocorrências mais acontecem. Mas eu volto a dizer, se nós queremos combater e resolver o problema já na sua raiz, nós precisamos de uma atuação conjunta que envolve os demais órgãos, incluindo a saúde, a assistência social, né, o nosso Ministério Público. Eu dou um exemplo daquela problemática que eu vi uma vez nas redes sociais, na imprensa, do grande número de venezuelanos, né, de outros países que vêm buscar melhores condições de vida aqui no Brasil e em Cuiabá. E o Ministério Público, ela tomou uma iniciativa que eu considero brilhante,
que ela chamou para a roda de conversa um grupo de trabalho, um juiz de direito representando o TJ, chamou os órgãos da prefeitura, do estado, que tinha a ver com a saúde, com a assistência social, né, as demais pastas, para resolver o problema desses que estavam vindo sem condições nenhuma, né, de se estabelecer na cidade, questão de saúde, questão de moradia. E ali eles tiveram, dali, algumas decisões importantes para esse segmento que incorporou a nossa sociedade. São políticas públicas que não necessariamente vêm ali do governador, né, vêm do secretário de Segurança Pública, mas que são os poderes colocando em prática e trazendo alternativas de solução para os problemas da sociedade. Olha, eu queria mandar um abraço aqui nessa noite, antes que a gente encerre o programa, não é, para o Luiz Alberto, do Planalto, está acompanhando o programa Opinião, está pedindo mais viaturas lá. Lá tinha uma companhia, uma base militar ali no Planalto. Eu lembro quando eu fazia reportagem policial, para programa policial, eu fazia sempre, dava uma passada sempre lá para saber de ocorrência, como é que estavam as coisas. Está pedindo mais viaturas na rua e que está aí a questão das ruas escuras aí já é prefeitura, né? Tá vendo como é que as coisas são importantes? Uma está ligada na outra. Se houver iluminação adequada, quer dizer, isso ajuda bastante no complemento da segurança pública, né? Obrigado a você então aí do Planalto, a Kelly Cristina do Tancredo Neves, está só assistindo, não mandou pergunta e nem observação aqui não. O Luiz Alberto, já falei. Não, a Valdineia Souza do Canjica. Ó, tudo região aí do Terceiro. Canjica fica aqui mais na região do Terra Nova ali, não é? Faz fronteira com outros bairros ali também, mas ali também é região do Terceiro. Então está pedindo, algumas pessoas estão citando aqui, teve mais um aqui, Crispim, Luiz Crispim, está dizendo que é do 1º de março, ó, também de lá, né? Está perguntando se vocês aumentam o policiamento nas feiras livres, se é um trabalho especial para as feiras livres. Perfeito, nós temos algumas feiras, né? Praticamente os principais bairros têm as feiras existentes e a gente faz o policiamento com rondas e PB. PB é quando a viatura para, a guarnição passa por alguns minutos naquela localidade, né? Dali desloca para outro ponto. E a gente faz tanto nas feiras, né? Região comercial, agora nós estamos implementando também a região escolar, as escolas também estão recebendo, então as feiras também são alvo do policiamento. Agora, toda a informação para a Polícia Militar ela é sempre bem-vinda. Então eu gostaria de aproveitar o momento, a telespectadora, né, acredito que é uma mulher que mandou aí a comunicado, pode nos procurar, né, no 3º Batalhão ou na companhia do CPA. Nós depois vamos estar também passando alguns... O próprio 190, ele não é só para delitos. O 190 é para também trazer informações importantes, né, preventivos. Aqui, tal situação está ocorrendo aqui na região da feira e determinado fato mais específico está acontecendo. Essa informação é muito importante, que a nossa organização ela receba da própria comunidade, do próprio cidadão, do próprio morador essa informação. Esse da feira aqui não foi questão de violência, não. Talvez pela falta da sensação de segurança, não sei. Porque ela disse aqui, está perguntando, né, porque sentiu alguma coisa, necessidade de ter essa informação. Professor, a última, curtinha. Subcomandante, o senhor falava no bloco anterior do número de 187 militares no batalhão, no 3º Batalhão. A minha pergunta é exatamente aí. A migração de um militar para outro batalhão, ela é frequente, ela é corriqueira, ou raramente acontece, ou quando um militar assume a chefia do batalhão, também se dá essa migração? 1 minuto e meio para a resposta. Perfeito. Não é comum, né? Vamos dizer que seria exceção à regra, porque é importante o policial permanecer um bom tempo na sua localidade, conhecer as ruas, conhecer a comunidade, tipo de crime, ele vai ter melhor forma de atuação.
mas eventualmente acontece, né? Há uma necessidade de um batalhão ter mais policiais por causa de algum fator específico. O comando da polícia, né, com os seus subordinados, os seus comandantes subordinados, eles fazem esse remanejamento. Mas, via de regra, é que o policial permaneça numa mesma localidade para ele melhor conhecer a região e poder atuar de uma forma melhor também, mais eficaz. Ok. Olha só, antes de encerrar o programa aqui, eu gostaria, o glorioso Uziel, que está ali, sargento, né? Uziel. Sargento Uziel, ele trouxe uma informação no intervalo ali do concurso, né? E Lorenberg perguntava do efetivo feminino e tal. Existe um... Você lembra do que ele explicou aqui? Ele falou que tem um... O STF, antigamente nós tínhamos uma cota, uma porcentagem, né? 80% do efetivo do concurso era para efetivo masculino e 20% feminino. O STF já declarou inconstitucional e a partir daí, depois tivemos um concurso, é por nota. Então, se passar 100 mulheres e tem 100 vagas, vai entrar 100 mulheres. Ó, que ótimo. Nada mais justo isso, viu? Nada mais justo. Ficar presa a cotas e tudo. Competência, foi lá, mostrou que sabe, que fez de tudo. Chama, né? E a gente fica contente que Mato Grosso agora está livre dessas amarras aí de cota. Eu agradeço de verdade, de coração aqui, pela sua vinda aqui, que seja a primeira de uma série de outras tantas, nem que seja das férias do titular lá, não é? Porque geralmente quando está o titular aí, ele que geralmente vem, né? Questão de hierarquia, tem essa história toda lá. Ou às vezes eles se entendem lá, não, vai lá você mesmo, Diego. Pelo sim, pelo não, o espaço aqui, Tenente Coronel Diego Souza continua a postos e sempre será assim a nossa Polícia Militar. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Quando precisar, é só enviar ali o convite e com prazer nós vamos estar aqui novamente. E você veio aqui não foi porque você é ex-aluno do Lorenberg não, viu? Porque o Lorenberg acha que é porque não é, porque o cara é bom mesmo, está lá à frente, junto à frente lá no 3º Comando. Uziel, obrigado, Sargento Uziel, da Polícia Militar, sabe tudo de direito, né? Ele veio aqui, deu aula ali. É isso aí, tem que ser assim mesmo, gente preparada para trabalhar pela nossa Polícia Militar, que na ponta é para a nossa sociedade. Professor Lorenberg, a gente se encontra, sabe quando? Até segunda-feira. Segunda-feira. Quem será o entrevistado, Paulo Coelho? Meu xará, Paulo Araújo, deputado estadual, vem falar aqui, está trocando de partido, rapaz. Já não é mais presidente do PP, não, mas continua no PP. Está indo para aquele partido lá do Mauro... Hã? PRD, do Mauro Carvalho. Isso aí, ano eleitoral. Paulo Araújo com a gente, segunda-feira, às 19h30, aqui no programa Opinião. Ó, bom fim de semana, prudência, parcimônia, se for entornar umas, não vai dirigir, não vai brigar com ninguém, não vai bater em mulher, nem em ninguém. Vai dormir. Se o seu time perder ou ganhar, independente disso, tenha sempre a paz no seu coração. Se cuida. Bom fim de semana, fica bem, fica com Deus também.